Alô, meu querido! Fala, minha querida! Ainda estamos na nossa chamada cronotanatognose. E, doutor, continuando o assunto, olha só que importante. A cronotanatognose, ela é o estudo que vai estabelecer prazos, não é verdade? Intervalo pós-mortem, obviamente, para tentar determinar quando que foi mais ou menos o momento em que aquela pessoa ela veio a óbito. Tranquilão? Belezinha? Show! Então agora, dentro da cronotanatognose, eu já falei com você a respeito dos sinais abióticos imediatos e consecutivos. Agora é hora de nós vermos os chamados sinais abióticos transformativos, ou apenas chamado de tafonomia ou fenômenos transformativos. Novamente, tafonomia ou estudo dos fenômenos transformativos é a parte da medicina legal que vai compreender duas fases, uma fase de fenômenos destrutivos e uma fase de fenômenos conservativos. Pedro, mas qual que é a importância para mim de saber se isso é um fenômeno destrutivo ou conservativo? Cara, crucial. Eu cito para você, por exemplo, a questão da maceração que nós vamos ver. Hoje, a doutrina majoritária de medicina legal considera a maceração um fenômeno putrefativo transformativo e não conservativo. Isso é importante que se cite, porque já foi alvo de prova. Então eu vou começar com você vendo justamente os fenômenos transformativos destrutivos e em seguida nós veremos os fenômenos conservativos ali na tela junto com algumas figuras para ficar um pouco mais claro para você. Tudo bem? Doutor, aqui é importante citar o seguinte. Os fenômenos transformativos, eles acontecem concomitantemente com os sinais abióticos. Ao mesmo tempo que está havendo os chamados sinais abióticos imediatos e consecutivos, concorrentemente a isso existem os fenômenos transformativos. Lembra que eu te falei que são um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo? E dentro desses fenômenos transformativos, como eu havia dito, eles iniciam de 1 a 8 horas após o óbito. Portanto, sempre processos concomitantes. Isso é importante que se diga. Tá ótimo. Se esses procedimentos eles são concomitantes, eu vou começar com você com aquele que geralmente vem primeiro, que é o fenômeno destrutivo. Doutor, o fenômeno destrutivo, ele é dividido em duas grandes fases. Quais são elas? Na verdade, eu vou trabalhar com você em dois pontos de fenômenos destrutivos. O primeiro que é a autólise e em seguida a putrefação propriamente dita. Então, já classificando para você, a putrefação é um fenômeno destrutivo transformativo. Deu para entender? Transformativo por quê, Pedro? Porque ela transforma o corpo da pessoa. É meio óbvio isso, na verdade? Ela transforma o corpo da pessoa. E ela é destrutivo porque ela destrói e não conserva. Tudo bem? Autólise é a primeira coisa que acontece quando a pessoa morre. Doutor, a pessoa morreu, eu não sei se você sabia, mas ela para de respirar. Quando a pessoa morre, ela para de respirar. E quando ela para de respirar, consequentemente, o nível de oxigenação dos tecidos passa a ser bem menor. Então, como o oxigênio gera aquilo que a gente chama de hipóxia e em seguida uma anóxia, ou seja, redução do oferecimento de oxigênio para os tecidos, é comum que com a baixa de oxigênio se reduza a produção de ATP, de energia química, de adenosina trifosfato. Se nós temos redução de ATP, consequentemente, você vai estimular que principalmente os seus músculos produzam a chamada, que dentro da bioquímica, nós chamamos de processo de fermentação, ok? Nesse caso, fermentação lática produzindo ácido lático, que é um processo anaeróbico de respiração. Olha só, faltou oxigênio, a célula ela tem que viver ainda com ATP, não tem? Só que não tem mais oxigênio. Ela passa da via aeróbia, que é a via com oxigênio, para a via anaeróbia, para tentar conseguir ATP. Essa via anaeróbia é uma via de fermentação, é uma via fermentativa, que gera a produção de ácido lático. Doutor, chega um ponto que se começa a produzir tanto ácido lático nas células musculares e nas outras células do corpo, que o pH de dentro da célula baixa, ou seja, o pH se torna ácido, justamente por conta da presença do ácido lático sendo tão enfatizado dentro do ambiente celular. Se houver abaixamento de pH, o que acontece? Principalmente o resultado disso, desativação de proteínas, desativação mais desnaturação proteica. E isso
influencia principalmente as chamadas bombas. Bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio e as demais bombas que existem no nosso corpo. Como falta oxigênio, as bombas elas param de funcionar porque elas demandam muito ATP. E neste ambiente hostil não há muito ATP. As bombas param de funcionar e se as bombas param de funcionar, ela deixa de bombear sódio para fora da célula e potássio para dentro. Logo, concentra-se sódio. Você sabe que é sal. Sal de cozinha é o cloreto de potássio. Não sei se você sabia, né? Você tem, principalmente se concentrando sódio, existe o sódio e o potássio, né? Na verdade, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, na verdade, não é o cloreto de potássio não, perdão, tá? Nesse caso, o cloreto de sódio, nesse caso, como é que ele funciona? A bomba de sódio e potássio, ela manda sódio para fora e potássio para dentro, pelo funcionamento regular. Eu não sei se você sabia, a célula tem muito mais potássio do que sódio dentro do seu ambiente celular. Isso é importante se citar, tudo bem? Aí o que vai acontecer? Essa bomba para de funcionar. Ela para de bombear sódio para fora. Se ela para de bombear sódio para fora, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, você sabe muito bem, ele acumula muito bem água, não acumula? Pois é, como eu tenho mais sódio dentro da célula, a célula começa a ficar tumefeita, ela começa a inchar. Começa a inchar porque ela começa a acumular água. Começa a acumular água até que ela vai ser rompida por vários procedimentos de enzimas e perceba que é uma série de situações. Portanto, as reações bioquímicas, a autólise ela é bioquímica pura. E aí você começa a estudar um pouco melhor isso em patologia, que não cai aqui para nós imediatamente. Tudo bem? É importante que se cite isso e aí você vai lá no seu material e complementa juntamente com tudo isso aqui que eu descrevi, tudo certinho para você lá. Esse é o primeiro fenômeno chamado de autólise. Posteriormente à autólise, na verdade concomitante também à autólise, vem a fase de putrefação. E aí o que vai acontecer? A fase de putrefação, doutor, ela é marcada por 4 etapas. Olha só, nós vamos ver primeiramente a chamada fase cromática, tudo bem? 4 etapas. A fase cromática, depois a fase gasosa, em seguida eu trabalho com você com a fase colicoativa e por fim com a esqueletização. Tudo bem? Então existem 4 fases que contribuem, que na verdade integram a putrefação. Então o fenômeno putrefativo vai desde a fase cromática até a fase de esqueletização, ok? E eu vou começar com você, obviamente, a fase cromática com algumas imagens para nós vermos ali na tela. Doutor, a fase cromática é assim chamada porque é produzido nesta fase da putrefação gases. Olha só, gases, Pedro? Mas não caracterizando ainda a fase gasosa. É produzido um gás que nós vamos chamar de hidreto de enxofre ou ácido sulfídrico. Mesma coisa, ok? Olha só, a fase cromática ela é marcada pela chamada mancha verde abdominal. Isso é importante que se cite. E doutor, anote, hein? A mancha verde abdominal, ela aparece de 18 a 24 horas após o óbito. Tudo bem? A mancha verde abdominal, portanto, inaugura o processo putrefativo. Então, apareceu a mancha verde abdominal. Doutor, a mancha verde abdominal, por que primeiro ela é uma mancha verde? Por quê? Ela começa na região do abdômen, justamente porque é no abdômen que se concentram as bactérias hoje do trato gastrointestinal, não é verdade? Estas bactérias, depois que você morre, ela continua se alimentando de vários tipos de substâncias que estão no nosso intestino e particularmente uma parte do nosso intestino grosso, que é a primeira porção chamada de seco, lá na crista ilíaca direita, ou seja, próximo ao apêndice vermiforme, próximo à região óssea, que é a crista ilíaca. Não sei se você sabe, mas a pelve, ela tem o ilho, que é um osso que tem uma crista ali em cima, ok? Essa crista ilíaca direita, na posição mais posterior da pelve, ela começa lá na região do seco, que é a primeira porção do intestino grosso, a produzir ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico, quando ele é produzido, ele começa a ser produzido e ele vai se ligar, na verdade o enxofre do ácido sulfídrico, ele se liga ao grupamento ferro da hemoglobina, gerando sulfometahemoglobina. E aí o que vai acontecer? Como existe a presença desse gás juntamente com a sulfometahemoglobina, ela começa a ser formada aqui na região posterior direita e ela começa a se espalhar por todo o corpo.
Tudo bem? Isto é a chamada mancha verde abdominal, que você tem que dominar muito para sua prova. Então a fase cromática, ela é inaugurada pela chamada mancha verde abdominal, que assim é feito pelo aparecimento de ácido sulfídrico, pelo enxofre liberado pelas bactérias, tudo bem? Bactérias do trato gastrointestinal, mais especificamente do intestino grosso, na região do seco, lá na crista ilíaca direita, próximo a uma região chamada crista ilíaca direita, que é uma região de um osso que você pega ali da pelve. Tudo bem? Acontece de 18 a 24 horas após o óbito. Em seguida, nós temos a fase gasosa. Ela se inicia de 2 a 3 dias. Você pode perceber isso, por exemplo, em velórios e funerais, não é verdade? De 2 a 3 dias. E ela estende-se, ela tem o seu auge de 6 a 10 dias. Tudo bem? Então, o auge da fase gasosa acontece entre 6 e 10 dias aproximadamente. E aí, o que eu tenho que saber a respeito disso mais especificamente, Pedro? A fase gasosa, por um motivo bastante óbvio, ela é assim chamada porque é a fase que mais produz gases. Quais gases, doutor? Fósforo, enxofre, putrescina, cadaverina, metano, ácido sulfídrico e por aí vai. Vários gases. Eu trouxe para você os de maior importância para você em prova. Quais são eles? A putrescina, a cadaverina e o metano. A putrescina, a cadaverina, o metano e eu diria até mesmo, juntamente a esses, o ácido sulfídrico também, o H2S, que tem uma coloração esverdeada. Você certamente já deve ter visto em desenho animado ou até mesmo em filmes aquela questão de um ambiente de cemitério ele ter uma nuvem verde, não é verdade? Aquela região da nuvem verde que eles chamam de fogo fátuo é nada mais do que a presença desses gases que tem uma coloração mais esverdeada, em especial o ácido sulfídrico. Tudo bem? Que tem uma coloração mais esverdeada. Show de bola? É isso que você tem que saber a respeito da fase gasosa. Portanto, a desnaturação de proteínas geram aquilo que a gente chama de pitomaleína. O que é pitomaleína? São proteínas que, na verdade, são degradações de proteínas, são partes de proteínas que originam lá no final a putrescina e a cadaverina, que nada mais são do que proteínas ricas em grupamento nitrogênio, ou seja, amônia. E aí você sente um cheiro muito ruim proveniente da putrescina e da cadaverina, ok? Essa é a fase gasosa. Em seguida, existem dois pontos que marcam a fase gasosa que a prova gosta de exigir de você, que é a posição de gladiador e a circulação póstuma de Brouardel. Primeiramente, vamos ver a posição de gladiador. Doutor, como você começa a inchar, a fase gasosa, como eu havia dito, ela se inicia no intestino, não é verdade? Pela produção de bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais, elas começam basicamente, a produzir gases na região intestinal. Um ponto importante a se citar. Doutor, você percebeu que isso tem tudo a ver com bactéria? Produção de gases, formação de cores? Pois é, em afogados, a água que entrar no trato respiratório superior, será que ela tem bactéria? Claro que ela tem. Então é importante citar que a mancha verde abdominal e a fase gasosa, em pessoas afogadas, ela se inicia pela região do pescoço e pela região do tórax. Por quê, Pedro? Pela contaminação realizada por bactérias nesse ponto aqui. Isso é muito legal de você lembrar para sua prova. Ok? Tranquilão? Show de bola? Então a fase gasosa, dentro da posição de gladiador, o que a gente tem que lembrar? A posição de gladiador, basicamente, ela acontece entre 2 e 7 dias e a pessoa tende a ficar mais inchada. Pedro, por que tende a ficar mais inchada? Porra, pela presença de gases. Esses gases, doutor, gera bolha na pele, gera pressão nos olhos, que nós vamos chamar daqui a pouquinho de exoftalmia. Muitas vezes os olhos até se esbugalham e saem da cavidade orbicular. A questão da chamada protrusão da língua, a língua fica para fora ali, né, justamente pela pressão gerada, e começa a haver descamamento muitas vezes da pele e descolamento da luva dérmica muitas vezes também. Então a posição de gladiador, ela é assim chamada por conta da fase gasosa. E o que é circulação póstuma de Brouardel, Pedro? Olha só, a circulação póstuma de Brouardel, ela é marcada justamente pela circulação que está acontecendo na região abdominal. Concorda comigo que, havendo essa circulação na região abdominal, que se estende até o pescoço, esses vasos, na fase gasosa, como está sendo produzido gás, principalmente pela região intestinal, esses gases eles vão expandindo a cavidade abdominal. Sim ou não? Sim. Ao expandir, eles comprimem os vasos da região abdominal e esses vasos ficam bem aparentes, porque eles estão mais esverdeados por conta da sulfometahemoglobina. Nesta situação, circulação póstuma de Brouardel.
Esta circulação póstuma de Broardel, ela se inicia em fases diferentes a depender da estação do ano. Por exemplo, no verão ela acontece mais rapidamente, entre 18 e 24 horas. Agora, na fase de inverno, entre 36 e 48 horas, a depender da situação. É isso que a literatura tem citado a respeito da circulação póstuma de Broardel. Bastante importante. E ela vai ter o seu auge lá em aproximadamente 5 dias, ok? Ela some, na verdade, após mais esse período. Circulação póstuma de Broardel. Então eu citei para você todos esses fatos, vem comigo, protrusão da língua e a chamada exoftalmia. Antes de nós irmos para a fase colicoativa e esqueletização, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro essas duas fases e depois eu vou mostrar as figuras que integram a fase da putrefação para você entender um pouquinho melhor como é que isso aqui se dá, ok? Em seguida, doutor, existe a fase colicoativa. A fase colicoativa, ela se inicia aproximadamente de 9 a 30 dias após o óbito e ela é marcada pela liquefação de tecidos. Esta liquefação de tecidos, ela vai acontecer justamente por quê, meu amigo? Porque as células elas começam a se desintegrar. Então as membranas se desintegram, liberando o líquido que existe dentro das células, ok? É de importância vital para a entomologia forense. Quando a gente trabalha com o fenômeno putrefativo, geralmente o desenvolvimento de larvas, de insetos principalmente, se dá na fase colicoativa. Tanto é que a foto que eu vou apresentar para você aqui, ela é típica da fase colicoativa, ok? E por fim, a esqueletização que acontece de 2 a 3 anos, restando-se apenas a questão relativa aos ossos mesmo, doutor. Aquela parte óssea que vai sobrar ali. Vamos ver algumas figuras acerca do tema, só para você entender um pouquinho melhor? Olha só o que eu fiz. Vem na tela comigo. Eu coloquei para você, eu apresento aqui para você, primeiramente, dentro da fase cromática, o aparecimento, perceba, lá na crista ilíaca direita, ok? O aparecimento da mancha verde abdominal. Essa mancha verde abdominal já está se estendendo aqui para a região do tórax. Percebeu? Em seguida, existe a fase gasosa. Olha a fase gasosa como que ela é marcada, doutor. Presença de bolhas na posição de gladiador, tá vendo que os braços estão entreabertos justamente com as pernas? Aqui é que a foto ela foi escondida o rosto, mas esse ser já apresenta exoftalmia e protrusão da língua. Tudo bem? Isso é importante. Então perceba como a cavidade aqui ela tá estendida, na verdade, com o aparecimento de bolhas, típica da fase de putrefação da fase gasosa e a posição de gladiador. Olha a circulação póstuma de Broardel aí. Doutora, a circulação póstuma de Broardel, como eu havia dito, ela vai aparecer porque o abdômen começa a comprimir gases. Gases, na verdade, não, né? Comprimir os vasos ricos em sulfometahemoglobina, que são esverdeados. E aí aparece para você a circulação póstuma ali na sua pele, principalmente na região abdominal, se estendendo para a região do pescoço. Não sei se você percebeu aí, ok? Bastante legal também de você observar esse fenômeno. Por fim, a fase colicoativa, perceba, aqui nós já temos a fase de esqueletização, né, que os dentes começam a aparecer e o tecido começa literalmente a virar água, justamente com a presença de larvas marcadamente na fase colicoativa. Ok, doutor? Tranquilão? Deixa eu apresentar para você agora um fenômeno chamado de maceração. Vem aqui comigo para o quadro que temos que conversar um pouquinho a respeito da maceração. Pedro, por que conversar a respeito da maceração? Doutor, a maceração, quando ela cai em prova, você tem que dominar muito bem esse conteúdo. Por quê? Porque a maceração ela é um fenômeno peculiar. Por que peculiar? É, para a doutrina majoritária, para o posicionamento da sua prova, um fenômeno de natureza transformativa putrefativo. Tudo bem? Que ocorre em meio líquido. Por exemplo, pessoas que foram afogadas, pessoas, por exemplo, crianças que morreram dentro da cavidade uterina, ali na região do âmnio, que é um líquido, tudo bem? Então, nesse caso, a maceração fetal ou a maceração propriamente dita em afogados, ela é um fenômeno putrefativo, em que ocorre o descolamento dos tecidos, ok? Olha só que interessante, para o Genival Veloso França, em afogados, a maceração sempre é um processo mais rápido, ou seja, ela acelera a putrefação. Tudo bem? Isto é o que Genival Veloso França comenta em sua doutrina aí para nós lembrarmos. Lembrando também que a maceração ela vai se iniciar pela região do pescoço. Pedro, por quê? Na verdade, toda a putrefação, né, de afogados
pela região do pescoço, em aproximadamente um mês você já tem todo esse fenômeno tomado aqui na região do tórax e do pescoço, pela justamente aspiração de água. E depois, aproximadamente 3 meses, doutor, aproximadamente após 3 meses, começam a se formar nas regiões da ponta dos olhos, da ponta do nariz, na ponta dos dedos, a acumulação de sal de calcário. Isso é importante também citar, aproximadamente com 3 meses em se tratando de afogados. Ok? Então falamos da maceração e o que eu vou apresentar para você agora é justamente este fenômeno que ele vai aparecer para você na prova. Se a prova cobrar de você o que é maceração, você vai dizer que maceração é um fenômeno putrefativo transformativo. Olha aqui na tela. Um bebê, essa daqui vem a ser a maceração fetal, você percebe que a pele está descolando, ó? Olha a pelezinha dele descolando. Neste caso, como ele estava em um ambiente que era estéril, essa maceração ela é fetal, e como ela aconteceu em fase estéril, portanto ela é chamada de asséptica. Tudo bem? Asséptica. Mas em se tratando de um ambiente contaminado, por exemplo, com bactérias, em se tratando de ambiente contaminado, ele vai ser chamado de séptica, ok? Maceração séptica. Isso é importante citar para você também, que eu coloquei no seu material. Então, isso é o fenômeno de maceração, doutor. Perceba, principalmente nesta região mais escurecida e o descolamento de todo o tecido pela presença intensa ali na região da água. Isto vem a ser a tal da maceração, ok? Que aparece tanto em prova. E para nós fecharmos o conteúdo, vem comigo para o próximo slide, vamos falar dos chamados fenômenos conservativos. Doutor, vem aqui comigo antes de nós irmos para o slide, ó. Os chamados fenômenos conservativos são também fenômenos transformativos. Lembra que eu te disse no início da aula? Os fenômenos transformativos podem ser destrutivos ou podem ser conservativos. Quais são os destrutivos? A putrefação, a autólise e a maceração. Tudo bem? E quais são os conservativos? Agora nós vamos ver quais são de importância crucial para nós na prova. Tudo bem? Nós vamos ver vários, pelo menos uns 6 ou 7 fenômenos conservativos. Primeiro deles, vem comigo na tela, a chamada mumificação. Doutor, o que vem a ser a chamada mumificação? Mumificação, ela vai acontecer com pessoas que tenham um perfil magro, pouco músculo e lugares quentes e secos, em que procede-se a desidratação, ok? A mumificação, por exemplo, pessoas que são abandonadas em desertos ou em região do Nordeste, pessoa em região desértica, em que há um clima quente e seco, ok? Com interrupção da reação química, conservando-se o tegumento e a conservação é parcial, ok? Ela não pode ser confundida com o fenômeno de conservação artificial como aquele feito em formol ou embalsamamento. São coisas completamente diferentes, porque nesses existe a injeção de um líquido conservador, ok? Então, mumificação, o que eu tenho que guardar, Pedro? Típico de lugar quente e seco e de perfil de pessoas magras e com pouca musculatura, tudo bem? E eu trouxe para você que ela conserva as estruturas do tegumento. Percebe que você consegue perceber certinho na pessoa? Isto, tipicamente, é aquilo que a gente chama de mumificação. Existe também a chamada, doutor, saponificação. Saponificação, ela acontece justamente por um fenômeno de transformação de gordura em sabão. Portanto, atinge pessoas que são mais gordas, né, obesas, grávidas, ok? Cadáveres obesos e grávidas, principalmente por conta da presença do tecido adiposo. Doutor, vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Quando eu trabalho com você com a questão da saponificação, eu preciso invocar com você a área da química. Pedro, por quê? Lá na química você aprende que a saponificação é aquela reação que tua avó faz, em que ela pega gordura, na verdade, do churrasco, das coisas, mete soda dentro e deixa lá fermentando. E isso é o famoso fenômeno de saponificação que sua avó faz. Na prática, o que é? Utiliza-se triacilglicerol, triglicerídeos, ok? Na presença de uma base forte, é transformada em um sal de ácido carboxílico, que nada mais é do que um sabão, tudo bem? Então, esse sal de ácido carboxílico, lá na área de química, esse sabão que é feito, para nós, ele tem uma nomenclatura específica. Doutor, ele é chamado de adipocera. Então, o que é adipocera? Ou um aspecto de queijo rançoso. É o produto da reação da saponificação que ocorre em humanos. Doutor, isso é muito feito na expectativa de se esconder cadáver. Sabe por quê? Olha só que interessante. A pessoa que joga cal, por exemplo, sobre cadáver. Por exemplo, nós já vimos um caso assim lá na PCDF. O cara, ele jogou cal,
que você sabe que gera depois hidróxido de cálcio, na verdade, em presença de água, e o cal, ele transforma a gordura do corpo do cadáver em queijo rançoso ou em adipoceira. A adipoceira, por ser um sabão, ela não deixa crescer bactéria, ela mata a bactéria, e aí justamente você não tem cheiro na morte cadavérica. Na verdade, não tem muito cheiro em se tratando de fenômenos putrefativos. Olha só como que é importante a questão da saponificação. Então, de novo, saponificação, ela acontece mais em indivíduos obesos e em grávidas, típicas agora de locais quentes e úmidos, não mais secos. Vem comigo de novo para a tela. Olha só. Típico de solos argilosos, locais quentes, úmidos e mal ventilados. Percebeu? Não vá confundir a saponificação com a mumificação. E por fim, doutor, existe a corificação. A corificação é um processo que foi relatado lá em 1985, principalmente, ok? Por um cara chamado De La Volta. Esse fenômeno, ele acontecia em cadáveres que eram armazenados em urnas ou caixões de zinco, ok? Em urnas ou caixões de zinco. E essa pessoa, ela parecia, a pele dessa pessoa ficava num aspecto coriáceo. Perceba que ela parece que é um couro. Isso aqui, Pedro, isso não é uma mumificação? É, mas ela foi armazenada juntamente a uma urna de zinco, deixando um tom mais bronzeado da pele. Por isso, esse é o processo de corificação. Corificação é quando a pessoa ela fica armazenada em urna de zinco. Esse zinco, ele escurece um pouco mais a pele, gerando um aspecto mais corificado, ok? E outros fenômenos listados também pelos autores, nós temos a refrigeração, que você sabe o que é a manutenção da estrutura do corpo em local congelado frio, né? A fossilização, que é um procedimento de longa duração de compressão em rochas, ok? E a petrificação, que nada mais é do que a substituição da estrutura biológica por minerais relativamente num tempo relativo, né? Nós temos um tempo que vai se desvencilhando e ao longo do tempo vai se armazenando minerais ali nas regiões do corpo, principalmente que a gente vê no chamado feto litopédio. Por exemplo, o feto morre dentro da mãe e o cálcio vem e o toma, gerando uma pedrinha com o formato desse feto, ok? Com manutenção da morfologia dos restos mortais. E, doutor, finalmente finalizamos os chamados fenômenos conservativos. Tudo bem? Então falamos dos fenômenos transformativos, destrutivos e conservativos. E para sabermos se efetivamente aprendemos o conteúdo, vamos ver as questõezinhas aqui. Vem comigo para a primeira questão. Olha só o que ela diz. Como consequência da cessação da vida, o corpo começa a apresentar uma série de alterações, olha só, que caracterizam a evolução e a transformação que sofre um cadáver. Perfeito. Um desses sinais é denominado saponificação. No contexto da tanatologia, a saponificação cadavérica é considerado um fenômeno. Olha só, doutor, saponificação é abiótico imediato? Não. É abiótico consecutivo? Não. É transformativo destrutivo? Não. É transformativo conservador? Sim. Gabarito letra D, ok? Letra E absolutamente errado. Amplificador, revelador, definidor. Nada a ver, ok? Olha a próxima questão. A maceração é um fenômeno transformativo conservador? Doutor, errado. Para a doutrina majoritária, para o CESP-NB inclusive, a maceração é um fenômeno do tipo putrefativo, nada de conservador, que pode ser observado em submersos em meio líquido contaminado, que é a maceração séptica, e nos fetos retidos a partir do 5º mês de gestação. Isso aqui tá certo, tá? Do 5º ao 6º mês de gestação tá correto. O problema é que tá errado a questão porque não é um fenômeno conservador, mas é um fenômeno putrefativo, ok? E a próxima questão, ela vai dizer o seguinte: são considerados sinais abióticos transformativos. Letra A, maceração e mumificação. Doutor, sim, a maceração é um fenômeno transformativo putrefativo e a mumificação é conservativo. Letra A, de cara, aqui que a gente consegue trabalhar. Ok? Com isso, finalizamos a tal da tanatologia médico-legal. Doutor, perceba, tanatologia é rica em detalhes, rica em prazos. Geralmente, quando está no edital, você tem que dominar muito bem o tema. E dominando muito bem o tema, você vai precisar pegar um materialzinho e, é óbvio, fazer aquele esquema rápido, aquele estudo dirigido para acertar todas as questões da prova que vierem a respeito da tanatologia.